Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa que tem liberdade? A Bíblia está mostrando aqui que Cristo nos chamou para a liberdade. Mas o que é a liberdade? Você é uma pessoa livre? Fica até o final do vídeo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a abrir sua Bíblia neste momento, no livro de Gênesis, no capítulo 3, onde nós vamos ler aqui o versículo de número 6, onde diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui a Bíblia está descrevendo quando o homem e a mulher foram expulsos do paraíso. Adão e Eva, até então, em plena comunhão com Deus, eram livres. O pecado não tinha domínio sobre eles. O mal não tinha domínio sobre eles. Eles eram livres, plena comunhão com Deus. Mas o inimigo de nossas almas conseguiu seduzir a mulher, enganou a mulher, de forma que ela comeu do fruto proibido, deu ao marido, comeram ambos, e assim, por negligenciar a palavra de Deus, e assim pecaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. Pronto. Desde então, o homem perdeu a sua liberdade. Agora o homem era prisioneiro. Prisioneiro de quê? Prisioneiro, escravo do pecado. E desde então, o homem precisa, até os dias de hoje, de um libertador. E nós vamos ver aqui, no Salmo de número 51, no versículo 5, Davi fala assim: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi já está mostrando que o homem já nasce em pecado, por causa da natureza humana, por causa daquele pecado lá no Jardim do Éden. Assim o homem já nasce preso, precisando de libertação. Assim o homem já nasce fora da comunhão com Deus, precisando dessa liberdade. Aí Romanos 5,12, o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como todos vêm de Adão, então todos foram condenados à escravidão do pecado. E o mundo até então estava preso no pecado. O mundo até então estava aprisionado, escravizado no pecado. O homem estava cativo do pecado. Até o dia que apareceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 1,29, no Evangelho de João, João descreve quando ele vê Jesus Cristo vindo para ele, ele fala para o seu discípulo: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali está o Cordeiro que traz de volta o homem à liberdade, liberdade do mundo espiritual, liberdade para poder adorar a Deus, liberdade para poder voltar à comunhão com Deus. Assim o homem, em Cristo Jesus, ele se liberta desse cativeiro, dessa escravidão. A Bíblia nos conta que no livro de Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo e Silas foram aprisionados por pregarem a palavra. Por serem livres, eles pregavam a palavra. E ali na cadeia, acorrentados, a Bíblia mostra que Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus perto da meia-noite. Ou seja, mesmo presos fisicamente,
aqueles homens eram livres para adorar o seu Deus. E ali eles adoravam a Deus, louvando, orando. E de repente, o carcereiro, que era livre fisicamente, quando vê as celas abertas, ele tenta se matar, mas Paulo e Silas dizem: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Paulo e Silas eram presos fisicamente, mas eram livres, eram libertos espiritualmente, eles tinham liberdade. O carcereiro, pelo contrário, ele era livre fisicamente, mas era prisioneiro, escravo do pecado. Ele era preso espiritualmente. Mas quando ele vê aquela maravilha de Deus, quando ele vê que nenhum preso fugiu, ele cai prostrado diante de Paulo e Silas falando: o que eu devo fazer para poder ser salvo? Aí o apóstolo Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Receba essa liberdade espiritual no dia de hoje, que vai alcançar também a sua família. E naquela hora da noite, Paulo vai na casa dele, prega para todos, aceitam a Cristo, vão no rio, batiza eles, e depois volta para a cadeia para de manhã cedo sair. Viu a diferença entre liberdade espiritual e liberdade física, liberdade carnal? Meu amigo, minha amiga, como é que está hoje você diante de Deus? Você é livre ou você ainda é escravo? Em João capítulo 8, versículo 36, Jesus, ele fala assim: se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Cristo está falando não é essa de você ir e vir. A liberdade que Cristo está falando não é de você poder ir aonde você quiser, não é essa liberdade. É uma liberdade espiritual. É uma liberdade que conecta você com o seu Criador. É uma liberdade que conecta você com Deus. É uma liberdade que você tem aquele prazer de adorar o Criador. É essa liberdade que nós temos que ter. É essa liberdade que Cristo oferece para mim, oferece para você. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma mensagem poderosa. Ainda no versículo 13, ele fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ó, Paulo falando que nós fomos chamados em Cristo Jesus para a liberdade. Como é que está você hoje? Às vezes você pode estar sendo escravo de um vício. Você pode estar preso em um sentimento e não consegue se libertar. Mas Jesus tem poder para quebrar essas cadeias e trazer você à liberdade. É essa liberdade que Deus está falando conosco nesse momento. Cristo nos chamou para a liberdade. Agora que nós somos livres, nós não podemos de novo nos colocar debaixo do jugo da escravidão. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. E no versículo 22, o apóstolo Paulo fala assim ainda: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A liberdade em Cristo, nós temos que ter o domínio próprio. Domínio próprio é aquilo que você é, o que você tem, aonde você diz não para aquilo que é errado. É onde você tem o domínio de controlar suas emoções e seus sentimentos. Nós não podemos perder o domínio próprio. Mas o inimigo vai fazer de tudo para nós perdermos a nossa liberdade em Cristo. Que você que está me ouvindo neste momento, que você possa buscar isso, essa liberdade em Deus, essa liberdade em Cristo. Às vezes, você pode estar em falta de algumas coisas, mas você tem liberdade em Jesus Cristo. A liberdade em Cristo traz paz na alma. A liberdade em Cristo não deixa você nunca desanimar, parar, voltar atrás. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo neste momento, o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele quer libertar você. Quebrar essas algemas, quebrar essas cadeias e você ter paz e comunhão com Deus. Lá no Éden, o inimigo conseguiu tirar do homem isto. E esse homem ficou
prisioneiro do pecado. O homem ficou ali prisioneiro da morte. O homem tinha acesso à árvore da vida, mas depois que ele pecou, perdeu esse acesso. Jesus hoje, Ele é a vida. Ele nos conduz ao Pai. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração e buscar essa liberdade em Deus. Não liberdade de andar, como você muitas vezes já falou, como eu já falei muitas vezes quando não conhecia Deus. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, não é isso. Que nós sejamos totalmente dependentes de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, de você poder fazer o errado e você não fazer, porque você tem domínio próprio. Que Deus possa ter falado no seu coração, que nós possamos ser livres em Cristo Jesus, livres para adorar a Deus. Amém? Levante suas mãos dos céus e ore comigo agora. Altíssimo Deus e poderoso Pai, neste momento, meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida dessa pessoa que juntamente comigo está orando neste momento, e que o Senhor possa alcançar ela, meu Deus. Essa pessoa que se encontra presa, meu Pai, em alguma situação, em algum problema, meu Deus, em alguma dificuldade, em algum vício, Senhor. Oh, meu Deus, que neste momento clama juntamente comigo, que essas algemas venham ser quebradas e que essa pessoa seja liberta verdadeiramente para a glória do Teu nome, Senhor. Eu ordeno assim, meu Deus, que todo mal seja agora, meu Deus, quebrado a vida dessa pessoa. Que todo mal venha cair agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e essa pessoa alcançando a liberdade no Senhor. Nós oramos assim agora, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que você busque essa liberdade em Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Então, que sejamos de fato livres. Essa liberdade custou o sangue de Jesus na cruz. Você tem direito a ela. Então busque. Por isso, meu amigo, você que está me ouvindo agora, procure a Igreja de Deus, congregue nela, se torne um só corpo com ela, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículos 19 e 20. E, meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações, nelas nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E elas escreverão o seu nome no livro da vida através dos seus embaixadores. Por isso, procure a Igreja de Deus e congregue nela, seguindo assim as instruções que Deus ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Seja livre. Está difícil para você? Se coloque nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te dar a liberdade. Israel, durante muitos anos, ficou cativo no Egito. Mas chegou o dia que Deus deu para eles liberdade. Liberdade de sair do jugo da escravidão de Faraó, mas veio para a presença de Deus. Hoje Deus quer dar liberdade também para nós sairmos desse sistema do mundo para a glória de Deus. Que Deus possa ter falado no seu coração. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.